Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Conforme prometido, eu fiz esse vídeo em forma de aula para dar umas impressões pessoais sobre a obra O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, que serviu de estudo para nosso primeiro bimestre e para o nosso trabalho sobre teatro. Eu já expliquei para vocês o surgimento do teatro. Entretanto, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao tema do surgimento de teatro, a história de Dionísio, como aconteceu, por favor, coloquem nos comentários que eu gravo um vídeo retomando o tema com vocês, certo? Então vamos lá. Passando à análise do Mercador de Veneza, quero comentar com vocês os fatos conhecidos da vida de Shakespeare, pelo menos biográfico. Nasceu em Stratford, na Inglaterra, em 1564. O dia não se tem certeza, contudo tem certeza do dia do batismo, que foi o dia 26 de abril de 1564. Ele era filho de um luveiro, pessoas que fabricam luvas, certo? Ele, aos 18 anos, se casou com uma moça chamada Anne Hathaway. Eles tiveram 3 filhos e ele montou a mais importante companhia de teatro de toda a Inglaterra, chamado Lord Chamberlain. Lord Chamberlain. William Shakespeare foi um ator razoável, foi um escritor razoável, mas foi um dramaturgo brilhante. O que é o dramaturgo? Dramaturgo é o escritor de peças teatrais. A pessoa que escreve, que produz as peças teatrais é conhecida como dramaturgo. Shakespeare foi o mais famoso de todos os tempos. As peças que ele escreveu foram várias. Depois eu quero que vocês se pesquisem e vejam mais peças além desta. Essa é apenas a primeira que eu quero abrir para vocês. As peças dele foram as mais encenadas em todo o mundo. Todo mundo encenou e representou uma peça de Shakespeare. Aqui no Brasil, o que eu tenho a dizer é que ele influenciou vários escritores, certo? Por exemplo, a peça que nós vamos analisar hoje, ela serviu de inspiração para 2 obras brasileiras. A primeira delas é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, quando ele representa com o trato de Chicó com o fazendeiro para o casamento do amigo Zé Grilo. Eu acho que é Zé Grilo o nome dele, Zé Grilo, certo? Chicó fez um trato com o pai da mocinha para se casar com Zé Grilo. Esse trato ele foi totalmente inspirado nessa peça de Shakespeare. É semelhante ao contrato estabelecido entre Shylock e Antônio, que vocês verão no decorrer da peça. E o discurso de Shylock, um judeu marginalizado e discriminado pela sociedade veneziana, tá? Ele faz um discurso muito lindo, é um discurso assim que ele se rebela e que ele mostra, chama-se o discurso de Shylock. Ele mostra a dificuldade e a igualdade entre as pessoas, que um judeu é tão parecido com um cristão, que sentem as mesmas coisas, sofrem as mesmas dores, passam fome do mesmo jeito, têm doença da mesma forma, têm sonhos, têm sofrimentos, têm vingança, ou seja, as pessoas são iguais. Esse é conhecido como o discurso de Shylock. Eu vou deixar esse discurso na íntegra no mural da nossa Classroom, certo? Eu quero que vocês leiam, porque de todas as falas do Mercador de Veneza, essa é uma das mais bonitas, é assim uma coisa que toca. E ela foi reproduzida, trocando o termo judeu pelo termo negro, naquele filme nacional chamado Ó Pai Ó, em que o Lázaro Ramos faz a personagem
a personagem do Lázaro Ramos faz esse mesmo discurso para uma outra pessoa, tá? Assim sendo, Shakespeare influenciou vários escritores. Suas peças, como essa que vocês viram, foram transformadas para o cinema. Essa versão que eu coloquei para vocês verem é a versão do Al Pacino. O Al Pacino, ele representa o judeu chamado Shylock, tá? Que é, de certa forma, o personagem principal, apesar de não dar nome à peça. Quem dá nome à peça é Antônio. Então, falando em peça, vamos a ela. Os personagens, gente: Antônio, que é o mercador de Veneza, tá? Bassanio, que é o amigo do Antônio, apaixonado pela Pórcia. Graciano, que é amigo de Antônio e Bassanio. Lorenzo, amigo de Antônio e Bassanio, que se apaixona por Jéssica. Pórcia, que é uma rica herdeira. Nerisa, que é a criada da Pórcia. Baltazar, que é o disfarce de Pórcia como advogada, depois vocês vão ver. Stefano é o disfarce de Nerisa como aprendiz de Baltazar. Shylock, um judeu rico e pai de Jéssica. Tubal, um judeu amigo de Shylock. Jéssica, filha de Shylock, apaixonada por Lourenço, que é um cristão. E as outras são personagens secundárias que não entram tanto no contexto que a gente vai estudar agora. A peça, gente, ela se passa no século XIV, na cidade de Veneza. Vale ressaltar que Veneza, naquela época, era uma das cidades mais ricas de toda a Europa. E os mercadores ganhavam muito dinheiro. Mercadores eram as pessoas que compravam e vendiam mercadorias. Então, elas eram muito ricas, porque elas compravam especiarias na Índia, trazia para a Europa, compravam obra de arte, levava para a Índia. Nossa, eles eram assim, os comerciantes, tá? Eram os donos do mundo, pode-se dizer. Veneza era uma das cidades mais ricas, lá o dinheiro corria solto, era aquela cidade maravilhosa em termos financeiros. E lá morava quem? Morava Antônio, que era um mercador bom, tido como um homem bom pela sociedade veneziana, tá? Ele era um mercador, ele comprava as coisas, ele comprava as mercadorias e vendia, ajudava os amigos, era tido como um homem muito bom. E Bassanio, a peça inicia-se assim: Bassanio era um lorde, era um filho de um nobre de Veneza, só que muito gastão. E ele tinha gastado todo o dinheiro dele, estava liso, leso e louco, estava assim muito duro. Então o que acontece? Ele vai até Antônio porque ele tem um plano. Apesar de ser rico e nobre, ele estava sem grana e ele precisava se casar. E ele soube que Pórcia, uma herdeira de Belmonte, era rica. E ele já tinha sondado bonita. Então ele pretende fazer um casamento de interesse com a Pórcia e precisa ir lá, ele precisa ir para lá e fazer todas as honrarias e levar um dote para ela. E o que acontece? Ele tá sem dinheiro, porque vocês sabem, rico casa com rico, né? Pórcia não ia casar com quem não tivesse dinheiro, com o cabra que ia falar para ela assim: olha, manda o dinheiro do navio que eu não tenho dinheiro para ir para aí. Não é o caso. Então, o que aconteceu? Ele vai e pede para Antônio o valor. Aí Antônio fala: pois não, o que você deseja, Bassanio, meu amigo? Eu quero um dinheiro porque eu estou precisando me casar. Conta a história, né, que ele está apaixonado nem viu, mas está apaixonado pela Pórcia, que era uma herdeira rica, e que assim que ele se casasse com ela, ele devolveria o dinheiro para o Antônio. Aí o Antônio pergunta: quanto você precisa? Ele pensou que era alguma coisa simples. Aí ele fala assim: 3.000 ducados. Deve ser uma quantia grande, porque o Antônio não tinha. O Antônio falou assim: olha, eu não tenho esse dinheiro agora, mas assim que meus navios chegarem,
eu te empresto. Aí ele disse assim, não, mas eu preciso disso agora. Então, a quem eles recorrem? Eles recorrem a Sherlock, que é justamente aquele judeu que empresta dinheiro a juros. Antes disso, eu vou fazer uma consideração para vocês. Nessa época, os judeus na Europa eram extremamente discriminados. Para vocês terem ideia, na própria peça, os judeus eram confinados em Veneza, nos guetos da periferia. Eles não podiam ter propriedade, eles não podiam ter conta em banco, eles não podiam ter comércio. Por conta disso, como é que eles sobreviviam? Eles sobreviviam emprestando dinheiro a juros, que é o que os bancos fazem hoje, né? Eles emprestavam dinheiro, eles juntavam dinheirinho, emprestava juro. Olha, te empresto 100, você me devolve 120 daqui uns dias, 110. Era essa a vida do judeu. E isso era altamente discriminado pela sociedade veneziana, certo? Era discriminado e era tido como uma coisa de pecado, como uma coisa pecaminosa, que jamais um cristão iria fazer isso. A igreja tem uma participação muito forte. Então, o que acontece? Eles começaram a discriminar os judeus. Os judeus, naquela época, para irem para a cidade, eles moravam no gueto. Para ir para a cidade, eles tinham que ir só no período da manhã, não podia ser no período da tarde. E ainda tinham que usar uma touca ou um gorro vermelho para se identificar como judeu, para não se misturar com os cristãos. Então era uma vida assim bem discriminada. Eles eram xingados, eram ofendidos, eles cuspiam nas mantas sacerdotais, eles cuspiam nas barbas do judeu, chamavam de porcos imundos. Eles eram assim altamente discriminados. Você nota tudo isso no filme. E o Sherlock, ele vivia de emprestar dinheiro. Antônio, que muitas vezes havia humilhado, havia pisado nele, havia feito uma série de ofensas, tanto à religião quanto à pessoa dele, foi até lá e falou assim para ele: olha, eu estou precisando de 3.000 ducados. Você empresta juros, você pode me emprestar? Aí Sherlock diz assim: nossa, logo você, esse discurso é muito bonito também, mas qualquer dia eu conto ele para vocês, que senão vai ficar um vídeo longo, vocês vão se encher de me ver. Então vamos lá. Esse discurso é lindo. Logo você que me xinga, que me ofende, vem pedir dinheiro para mim. Ele faz um discurso bem forte, né? Aí o Antônio fala: sim, porque acreditas que eu não vou pagar? Aí ele fala: não, acredito, mas mesmo assim eu quero uma garantia. Aí o Antônio falou assim: você quer que eu te pague quanto de juros? Aí o Sherlock diz: não, eu não quero que você pague nada de juros. Eu quero o seguinte: se você não me pagar no dia, eu quero uma libra do seu couro. A multa vai ser uma libra do seu couro. Aí Antônio falou assim: mas como uma libra do meu couro? Uma libra do seu couro. Que dá mais ou menos, seria 500 gramas de couro, tá? Seria mais ou menos esse valor, 500 gramas de couro. Aí o Antônio falou assim: não, tudo bem, eu aceito, porque eu tenho dinheiro, meus barcos vão chegar e eu com certeza vou te pagar na data combinada. Eu aceito. Ele foi e assinou o contrato, que ele iria pagar os 3.000 ducados de volta sem juros, numa determinada data. Caso ele atrasasse, ele seria devedor dos 3.000 ducados mais uma tira de couro equivalente a meio quilo, que era meia libras, que seria uma libra, meio quilo de couro. E aí Bassanio pega o dinheiro e parte para o encontro da sua amada em Belmonte. Ele vai com um amigo chamado, eu preciso agora ver, Bassanio vai com o amigo Graciano. Eles vão os dois até lá e fazem a corte para Pórcia. Logo que ele chega, Pórcia se apaixona por ele e fica só que para casar com Pórcia, ela fica torcendo para casar com ele, mas só que ela também tinha um impedimento. Era assim: o pai da Pórcia morreu e ele deixou
ele deixou um desafio para o pretendente a marido da filha. Ele colocou 3 baús, um de ouro, um de prata e um de bronze. E em um dos 3 baús, ele colocou a foto da filha. E aí o que acontecia? Muitos e muitos nobres iam até lá para tentar descobrir onde estava a foto. Então era assim, eles só tinham uma chance, eles faziam a corte a ela e depois abriam um baú. E nesse baú que eles escolhiam, se tivesse a foto da Pórcia, eles casariam. Se não, eles não casariam, ela não poderia aceitar o casamento. Então era assim, a Pórcia também já tinha um contrato com o pai falecido, né? Ela não iria se casar com quem ela escolhesse, mas sim quem o pai falecido escolhesse, através daquele sistema que ele deixou pronto para que ela usasse em relação aos pretendentes. Então aparecem vários pretendentes, reis, príncipes, e nenhum acerta. Chega então Bassanio e o amigo Graciano lá para fazer a corte. Ela logo se apaixona por ele e ela pede por Deus, por tudo, que ele acerte. Ele vai, escolhe, faz aquela corte toda, aquele jogo de palavras, e escolhe o baú de bronze, e justamente lá tá a foto dela. Então o que ela faz? Ela fala isso, como tá a foto dela, ela fala: ainda bem que meu pai acertou, é com você que eu quero casar. Se apaixona, e aquela cena bonita, e ela dá um anel para ele no dia para marcarem o casamento. Ela dá um anel e fala assim: olhe, você nunca tire esse anel do dedo, porque no dia que você tirar ele do dedo, você vai deixar de me amar, seu amor vai desaparecer, como assim, o seu amor por mim vai deixar de existir. Esse anel, eu quero que você me dê a fidelidade de nunca dar, nunca tirar do dedo, nunca emprestar, nunca ceder, nunca vender para ninguém. Ele promete. E aí eles começam os preparativos do casamento. O amigo dele, o Graciano, se apaixona por Nerissa, que é a criada de Pórcia. Elas eram muito unidas, e ele também se apaixona, e começam os 2 casais a preparar o casamento. Só que 2 dias antes 2 dias depois desse preparativo, o que acontece? Os navios de Antônio naufragam, e ele perde toda a fortuna dele nos mares. Nisso, o judeu Shylock vai lá e fala assim: não, agora eu quero ver como é que tu vai me pagar. Eu vou ter que arrancar meio quilo de couro das suas costas, da sua pele, para pagar a dívida. Aí o que acontece? Um emissário vai até Belmonte, onde está Pórcia e Bassanio, e conta. Nisso, Bassanio conta para a futura esposa: olha, eu peguei 3.000 ducados para vir até aqui, para organizar nosso casamento, e meu amigo Antônio foi fiador, só que aconteceu isso, ele perdeu o dinheiro, e eu tenho que devolver esse dinheiro. A Pórcia era rica, ela falou assim: não seja por isso, leve o dobro do dinheiro, ofereça o dobro do dinheiro para o judeu. Aí ela dá os 6.000 ducados para ele, e ele parte para fazer o trato e livrar a pele do coitado do Antônio, que vai ficar sem pele, literalmente livrar a pele do Antônio. Aí o que aconteceu? Na sequência, ela tem um parente que é um juiz bem famoso lá na Itália, e ela pede uma carta para ele, para ela se passar, uma recomendação para ela, com o nome de Baltazar, se passar por juiz e fazer o julgamento do Antônio lá em Veneza. Esse parente dela falsifica lá uma carta dizendo que ela é juíza, e ela vai, junto com a criada Nércia, elas vão fantasiadas de homem para a corte de Veneza, atrás do Bassanio e do amigo. Aí ela vai até lá. Quando o Bassanio chega, o judeu, né, o Shylock, já está querendo por tudo
arrancar o couro, tá querendo. Aí muitas pessoas estão xingando ele, outras estão fazendo ele desistir dessa ideia. E ele não, o trato é trato, eu quero meu dinheiro, ele me humilhou muito, eu quero, eu quero, eu quero. Aí nisso chega Bassani e Bassani fala assim: eu te ofereço o dobro do dinheiro. Ele falou: não, o dobro do dinheiro não. Porque se eu fosse um cristão e descumprisse o trato com o judeu, eu não iria receber. Agora você vem e quer que eu aceite o dobro? Não, eu quero o que foi, o que é combinado não é caro. Eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, aquela coisa toda. Nisso chega Baltazar, que na verdade é Pórcia disfarçada. Chega Baltazar e se apresenta como juiz para decidir a questão. E lá ela faz todo um jogo com o Shylock e ela diz assim: tudo bem, você pode cumprir, você não quer? Não, não quero. É sua última chance. Você quer o triplo do valor, 9.000 ducados? Não, eu não quero. Eu quero minha parte. Porque Shylock, ele tem aquele sentido de vingança. Sabe aquela pessoa que foi sempre humilhada, foi sempre discriminada, ele se viu, e ele até coloca, essa é a parte que eu vou colocar lá no mural para vocês lerem, no discurso dele, que ele coloca que se fosse o inverso, ele já estaria sem couro, que se fosse com ele realmente teria que pagar. Agora ele não acha justo ele ter que desistir do trato por conta de que ele é um cristão, que não há superioridade entre raças. Vocês vão ver esse discurso legalzinho e vão entender essa parte. Aí ele não aceita, vão entender que não é intransigência, é realmente uma questão de honra para ele aquilo, sabia? Eu vi assim, eu tô dizendo, essas são as minhas impressões. Aí ela faz um joguete jurídico com ele, para lá e para cá. No fim ela diz assim: tudo bem, seu trato será cumprido à risca da lei. O que está escrito aí? Está escrito que eu posso arrancar meio quilo de pele. Ela pega a faca e fala: então vá, tire meio quilo de pele dele, só que você não pode, sangue tá no contrato? Ele diz não, só que você não pode arrancar um pingo de sangue dele. Gente, como é que vai arrancar a pele sem um pingo de sangue? Porque se arrancar um pingo de sangue, você vai ser preso por tentativa de homicídio, é mais ou menos isso traduzindo. Aí ela fala assim: não, mas como? Ele fala: não, então eu quero voltar, não posso arrancar a pele, eu quero voltar ao trato. Ela fala: não, agora não tem mais trato, você vai arrancar. Se você não arrancar, eu vou lhe processar por tentativa de homicídio. Aí ela ganhou, ela conseguiu reverter a situação para o Antônio sai livre e ela ainda condena ele perder 50% da riqueza dele para Antônio por tentativa de homicídio. Ela ainda tira o dinheiro do judeu e passa para o Antônio 50%. E os 50% do dinheiro que fica com ele vai viver com esse dinheiro, uso e frutos, e quando ele morrer vai passar para deixa eu lembrar o nome dele, vai passar para Lourenço, que é um cristão que é apaixonado pela filha dele. Aí o Shylock sai de lá chorando, todo triste, sabe assim, acabado. Nisso, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele descobre que a Jéssica, que era a filha dele, ela queria casar com Lourenço, só que Lourenço era cristão. E naquela época, judeu não casava com cristão. Ainda hoje, né? É meio difícil. Mas naquela época o negócio era mais sério. E ele não permitia que ela se casasse, nem sequer namorasse com ele, porque ele era cristão e ela judia. Aí a Jéssica vai e aproveita que o pai tá lá no julgamento, ela foge com o Lourenço e eles vão para... Ela foge com o Lourenço e leva todas as joias e todo o dinheiro que o pai tem em casa. Imagina, ele não tinha banco, não tinha nada, porque ele não podia ter conta, não podia ter banco, não podia ter nada. Ele ficou liso. Ela tirou todo o dinheiro e foi gastar o dinheiro dela com o cristão dela lá em Roma. Parece que é em Roma que eles vão gastar, eu não me recordo direito. Eles vão para outra cidade, se casam, fogem, casam e moram lá. E Shylock fica acabado moralmente e financeiramente. Pórcia volta para
para o reino, para Belmonte, junto com Bassanio, volta para Belmonte e Bassanio chega. Quando Bassanio chega, ela pergunta: cadê? Ah, tá, teve um fato aqui. Quando ela resolve a vida de Antônio como juiz Baltazar, o Antônio pergunta: o que você quer? Ela fala: nada, nada, não. Não, peça alguma coisa, juiz. Você não pode ter trabalhado de graça. O que você quer? Quanto você quer de dinheiro? Qual o seu valor? Não, eu não quero nada. Aí, de repente, na hora de ir embora, ela fala: pensando bem, eu quero, me dê esse seu anel. Aí pede o anel do Bassanio. Aí o Bassanio pensa 2 vezes, mas entrega o anel para ele. Ele já quebra a promessa que fez para ela. Então ele devolve ele dá o anel para ela. Aí quando ela volta para Belmonte, ela esconde o anel de Antônio e aí ela fala: Antônio, você me ama? Amo, como foi? Aí ele conta toda a história. Um juiz apareceu, Baltazar, e reverteu a situação e deu tudo certo. Antônio ficou rico, aquele Shylock maldito, aquelas ofensas miseráveis, foi derrotado, perdeu dinheiro, perdeu a filha, aquela coisa toda. Aí ela fala assim: nossa, que legal, meu amor, vamos nos casar. Por falar nisso, cadê o anel? Aí ele não fala. Cadê o anel? Aí ele, calado. Bom, ela percebe que ele perdeu o anel, aí ele fala que deu para o juiz. Aí ela vai e fala assim: mas você me prometeu que você jamais faria isso. Aí ele falou assim: não, mas eu tinha que fazer, era uma questão de vida ou morte. O juiz pediu, eu dei para ele, aquela história, aquela desculpa. Eu não tive como dizer não, foi uma pessoa que fez um grande favor, foi uma questão de vida, foi uma pessoa que salvou a vida do meu amigo, como eu não poderia dar o anel. Aí ela fala: mas você quebrou minha promessa. Bom, eles discutem por causa dessa promessa, mas no fim ela volta com ele, eles casam, e a Jéssica casa com Lourenço, a Jéssica não, a Nércia casa com Lourenço, que eu já tô casando o povo errado. Pórcia casa com Bassanio, Graciano casa com Nerissa, e Lourenço casa com Jéssica, que é filha do judeu, certo? Então saem os 3 casamentos e assim termina a peça de Shakespeare. Cansei. É uma peça antissemita. Agradou demais o público elisabetano, tá? De Elizabeth I, que numa época que a Inglaterra tinha um sentimento antissemita, assim, queria matar os judeus de qualquer forma, e foi uma peça que agradou muito. Mas com a grandiosidade de Shakespeare, ele fez um judeu, mas ele não fez um judeu mau, ele fez um judeu humano, um judeu que se ferrou como qualquer pessoa se ferra. Aliás, essa é uma característica das personagens em Shakespeare. Ninguém é 100% bom, nem ninguém é 100% ruim. Por exemplo, Bassanio é bom? Não, não é bom. Ele casou com Pórcia por interesse. Além do que, ele descumpriu uma promessa dela, mas ela assim mesmo assim amava. As personagens em Shakespeare não tem aquele maniqueísmo, bom, mal. Elas são pessoas, elas são humanas. Elas têm suas partes boas e suas partes não tão boas. E o judeu que ele vai criticar e vai fazer antissemita, quando você, no primeiro momento, você acha que ele é um mercenário, é isso, aquilo outro. Depois, quando você retoma a leitura da peça, você vê que ele ele foi vítima? Foi. Ele foi humilhado? Foi. Aí você pensa e fala: cara, ele é humano, ele é tão humano como qualquer um de nós. Antônio também, Antônio é humano, descumpriu a promessa, prometeu que não podia cumprir, não contou com o imprevisto. Então, assim, você tem no Shakespeare essa integração de pessoas como elas são. Você não terá um personagem dele totalmente má ou totalmente boa. Você vai ter essa mescla
tá? Essa é uma característica do Shakespeare. Outra característica dele é vários núcleos se desenvolvendo ao mesmo tempo e depois esses núcleos se encontram no cume da peça, tá? No clímax, no momento de concentração da peça, como você vê, você encontra Bassanio, Pórcia, Antônio, Shylock, você encontra todos eles. Bom, gente, é isso que eu queria dizer da peça de Shakespeare. Espero que tenha entendido. As comparações que eu falei com os filmes nacionais eu já citei. Eu acho que eu fiz uma pergunta voltada nesse tempo. O resumo é isso. Quem assistiu e quem não assistiu e quiser assistir, assista. Quem não assistiu, por esse resumo que eu fiz, já dá para você compreender. As características principais são o antissemitismo e a característica marcante de Shakespeare de misturar várias histórias em uma história só, e os personagens dele que são assim pessoas como a gente, que hora é bom, hora é ruim, hora tá triste, hora tá alegre. Outra característica importante dele é as mulheres fortes, tá? Você vê Lady Godiva no Macbeth, você vê a própria Julieta em Romeu e Julieta, você vê Pórcia no Mercador de Veneza. É uma mulher altamente forte, uma mulher inteligente, que apresentava ser uma viúva, uma herdeira rica e nada mais, mas na verdade ela é uma super mulher. As mulheres em Shakespeare costumam ser muito fortes. Talvez seja influência da era elisabetana. A Inglaterra, por muitos e muitos anos, inclusive na época de Shakespeare, era governada por mulher e por mulheres fortes, né? Ele pegou a época da Isabel I, filha da Ana Bolena e do rei Luís VIII. Ela era a rainha da Inglaterra, inclusive uma apaixonada por Shakespeare. Apaixonada por Shakespeare, não, pelas peças de Shakespeare, tá? Pessoal, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem, por favor, as perguntas, eu respondo. Já tô ficando sem voz, não tenho mais como comentar, certo? Um beijo e até a próxima.